Canal Pretos FC no YouTube, quero falar sobre o Santos. Em áudio divulgado em grupos de WhatsApp santistas, o vice-presidente Orlando Rolo, que foi reconduzido ao cargo depois de mais de um ano afastado, detonou o presidente José Carlos Pérez, com frases até muito fortes contra o presidente, o acusando de gestão temerária no Santos, de que o Santos pode ser inviável no ano que vem se alguma providência não for tomada, e ainda acusando o presidente de fazer gastos abusivos com o cartão corporativo do Santos, inclusive com contas de roupas íntimas femininas e também contas de Viagra, medicamento. Tudo isso no áudio que será disponibilizado agora aqui no canal Pretos UFC, do vice-presidente Orlando Rolo, reconduzido ao cargo nesta semana, explicando porque tentou assumir a presidência do Santos no caso da suspensão do presidente Pérez pelo STJD por 15 dias por críticas ao VAR. Então acompanhem agora, aqui no canal Pretos UFC, o áudio de Orlando Rolo, disponibilizado para alguns parceiros dele, para algumas pessoas que o apoiam no Santos, a respeito de tudo que está acontecendo no clube. Boa tarde a todos do grupo. Vou tentar ser breve, tentar ser rápido, difícil, porque é uma situação bem complexa. Muitas informações estão sendo deturpadas, principalmente por fake news, proliferadas pelas redes sociais, grupos de WhatsApp e também por informações plantadas indevidamente pela imprensa, né? Resumindo, eu estava licenciado há mais de um ano, oficialmente desde janeiro, mas afastado desde setembro, porque o Pérez, ano passado, emitiu a portaria 10/18, que restringia os poderes estatutários do vice-presidente. Me tirou por completo todos os poderes. Isso aí até uma criança de 3 anos sabe que é ilegal. Eu fiz a devida representação ao Conselho Deliberativo do Santos, que, pasmem, demorou 1 ano e 2 meses para declarar tal portaria ilegal. Esse 1 ano e 2 meses bateu agora, semana passada, terça-feira, salvo engano, quando eles se reuniram e determinaram a minha volta. Eu não queria voltar, eu estava licenciado. O Conselho Deliberativo determinou a minha volta. Os conselheiros do meu grupo votaram, inclusive, para que eu não deveria retornar se não tivesse, por exemplo, as garantias do conselho de poder agir, de poder atuar estatutariamente. E aí, por coincidência, na mesma semana, o Pérez foi julgado no STJD, onde ele sofreu uma punição, foi condenado aí a 15 dias de suspensão. E aí, durante o final de semana, eu fui procurado por dezenas de juristas de renome internacional do mundo do direito desportivo, dizendo que eu deveria voltar e assumir a presidência interina do Santos Futebol Clube. Tá? Eu respeitava as opiniões, os entendimentos deles, mas a intenção não era essa. A minha intenção mesmo era voltar a ser vice-presidente do Santos Futebol Clube e aguardar os acontecimentos. Então, segunda-feira, dia 11, eu fui lá de manhã, no conselho lá do Santos Futebol Clube, e protocolei logo cedo. Na hora que o conselho abriu, eu protocolei o meu retorno à vice-presidência do Santos Futebol Clube. Já que a portaria 10/2018 obrigou o Pérez a revogar essa portaria, o conselho obrigou o Pérez a revogar essa portaria, então eu estava respaldado com meus plenos direitos estatutários. Pois bem, subi lá na presidência, no segundo andar, e fui atrás da documentação, que eu nunca tive. Eu nunca tive acesso à documentação. O Pérez faz tudo sozinho, na cabeça dele, e não dá ciência para ninguém. Lembrando que o regime de administração estatutário do Santos Futebol Clube é o comitê de gestão, não é presidencialismo. Em tese, todos os membros do comitê de gestão têm que ter acesso a tudo para poder decidir, e todas as decisões são colegiadas.
Para minha surpresa, e aí que vem um dos pontos principais, para minha surpresa, os funcionários me apresentaram a portaria número 3/19, uma portaria que o Pérez assinou na semana passada, em que revogava a portaria anterior 10/18 por determinação do Conselho, que tirava os poderes do vice-presidente, e assinou uma portaria com teor análogo, praticamente o mesmo texto, só que dessa vez ele, além de tirar os poderes do vice-presidente, que não era citado expressamente, no caso eu na portaria, mas todos os membros do comitê de gestão. Ou seja, uma forma ditatorial, apenas ele teria acesso a tudo. E aí, eu fazia o que nessa hora? Eu informava o Conselho Deliberativo, ia para minha casa e esperava mais 1 ano e 2 meses, ou agia? E aí, naquela situação, eu vi que se eu agisse, eu seria taxado de agitador, golpista, etc. E se eu não agisse, fosse para minha casa, eu ia ser taxado de omisso. Até porque já tem conselheiro já tinha conselheiro se movimentando no Conselho Deliberativo, querendo fazer uma representação contra mim por omissão. Como se a gente fosse lá no Santos, pudesse requerer os documentos. Ah, não, pois bem, senhor, tem acesso a tudo. Não é assim. Ali é uma caixa de Pandora. A gente não tem acesso a nada. O Conselho Fiscal, os conselheiros fazem requerimentos e não tem acesso a nada. E é isso que eu queria fazer. A minha intenção era assumir a vice-presidência, ter acesso aos documentos, à contabilidade e informar todos os requerimentos pendentes do Conselho Deliberativo na plenitude da vice-presidência, como manda o Estatuto e o Regimento. Então foi aí nesse momento que, já tendo parecer jurídico favorável sobre a substituir o Pérez na vacância dele de 15 dias pelo fato de estar suspenso, até porque não existe presidente pela metade, ou você é presidente ou não é. Não, eu sou presidente, mas não posso ver nada do futebol, só da parte administrativa. Eu posso comprar cadeira, mesa e tapete para minha sala, mas não posso comprar uma bola. Não é assim que funciona. O artigo 3º do Estatuto Social do Santos Futebol Clube fala que a atividade do Santos Futebol Clube é focada no futebol. O clube não podia ficar céfalo, sem presidente, durante 15 dias. Então foi nesse momento que eu assumi a presidência interinamente, protocolei lá no Conselho Deliberativo do Santos essa intenção e imediatamente revoguei a portaria ilegal número 3/19, que tirava os poderes dos membros do Comitê de Gestão. Até porque eu não podia esperar mais 1 ano e 2 meses. Eu não. O Santos não podia esperar mais 1 ano e 2 meses para ter acesso às contas. E aí, imediatamente, quase que imediatamente, eu substituí parcialmente os membros do Comitê de Gestão. E por que eu fiz isso? Por vingança? Não, de forma alguma. Porque eu não podia fazer uma gestão temerária e ilegal igual a do Pérez. O regime do Santos Futebol Clube é colegiado. Você não pode tomar nenhuma decisão sem ser respaldado pelo Comitê de Gestão. E o Comitê de Gestão não estava presente na segunda-feira no clube. Alguns conselheiros estavam comigo, me acompanhando. Eu até convidei posteriormente alguns conselheiros até para testemunharem a legitimidade dos atos ali que eu estava fazendo. E aí nomeei esses membros do Comitê de Gestão, todos conselheiros conceituados, probos e com ampla experiência no Santos Futebol Clube, para respaldar qualquer tipo de ação que a gente pudesse ter durante esses 15 dias, né? Porque tudo, se eu tivesse tomado algum ato de gestão, eu submeteria democraticamente ao Comitê de Gestão. Substituir não o comitê todo, não, de forma alguma, apenas parcialmente. Substituir 4 membros, 2 inclusive eu tenho problemas judiciais,
eu estou processando, ou seja, impossível trabalhar com essas pessoas, são de confiança do Pérez, eu substituí por pessoas de minha confiança, isso é normal, não tem problema nenhum e não acarretaria mal nenhum para o clube. Por quê? Porque depois disso aí, quando o Pérez acabasse o período de suspensão, ele voltava e substituía pelos membros dele. O estatuto tem essa possibilidade, então não tem problema nenhum. Eu assumi o clube porque o clube não podia ficar acéfalo, não podia ficar sem presidente naquele momento, uma fase decisiva do Campeonato Brasileiro. A gente fez tudo dentro da lei e do estatuto. Tentei falar com o presidente do Conselho Deliberativo durante o transcorrer do dia, fugiu o tempo inteiro, desapareceu, não o encontrei. Protocolei um pedido no Conselho Deliberativo para uma reunião de máxima urgência. Ele deve ter as prioridades dele. Creio que o Santos não deva ser uma delas, até porque aparentemente tem se omitido. No final do dia falei com ele por telefone, ele tem um entendimento diverso ao meu e dos advogados renomados. O Pérez depois conseguiu o efeito suspensivo pelo STJD, em que revogou no momento o cumprimento da pena. Respeito a decisão do STJD, ele retorna à presidência, eu retorno à vice-presidência. E a todo momento a gente blindou o departamento de futebol, a gente entrou em contato lá com a dirigência específica do futebol, explicando que era um caso administrativo, para tranquilizar toda a comissão técnica e jogadores que viessem saber do ocorrido pela imprensa. Então o futebol foi blindado. E te digo mais, viu? Digo mais aí a vocês. O Pérez vem brigando o ano inteiro, né? Porque ano passado ele brigava comigo e com os dirigentes que foram embora já, né? Porque ele quer atuar sozinho, ele não atua em conjunto. Então o que aconteceu? Esse ano ele está brigando com o Sampaoli, está brigando com o Paulo Autuori, está brigando com alguns jogadores sobre renovação de contrato. Eu prefiro que ele brigue comigo do que ele brigue com a comissão técnica, que ele brigue com o jogador para desestabilizar elenco. E eu não ligo com pecha não, entendeu? De sair queimado, o rolo é isso, o rolo é aquilo. O que importa é o bem do clube, é o bem do Santos Futebol Clube. Eu posso ser taxado de qualquer coisa, menos omisso. Omisso não. Podem falar o que quiserem de mim, que eu fui omisso não. Eu estou atrás das contas, eu quero transparência, eu fui atrás da documentação para informar o requerimento de todos os conselheiros. Minha intenção era zerar os requerimentos, dar ampla publicidade e colocar tudo no portal da transparência, porque o portal da transparência do Santos Futebol Clube é uma enganação. Ali só tem informação para inglês ver. Eu ia colocar as informações de fato, as informações reais. Porque o que a gente sabe é que o Santos Futebol Clube está se inviabilizando economicamente. O Santos vai ficar inviabilizado economicamente por atos irresponsáveis de gestão temerária nos próximos 20 anos, por causa de uma gestão irresponsável de 3 anos, em que não é dado transparência em nada e que decisões colegiadas não são seguidas. Nós temos informações de bastidores que foi gasto em cartão corporativo do presidente, gastos com roupas íntimas femininas, em medicamento de Viagra, em diária de motel, por exemplo. Era isso que eu queria confirmar, se é verdade ou não. O que eu já sei é que o Conselho Fiscal já determinou, inclusive, que o Pérez devolvesse parte dos valores gastos no cartão corporativo, por acusarem ali que o Pérez tinha feito, inclusive, gastos pessoais. Entendeu? A gente quer acabar com essa farra, com esse oba-oba que está acontecendo nas finanças do Santos, porque o Santos investiu pesado no futebol, aproximadamente, né? Vou falar valores aproximados, 75 milhões, só que esse dinheiro foi mal investido. Se eu tenho 75 milhões na mão, eu e um eventual comitê de gestão que eu indicasse,
a gente estava disparado em primeiro lugar no campeonato. E esse posicionamento a gente deve graças ao Sampaoli, que tirou leite de pedra aí durante o ano, e a gente tem que agradecer e torcer para que ele fique ano que vem. Senão a situação pode ser tenebrosa. A gente ficou sabendo aí também que o Santos aumentou o endividamento a curto prazo de 120 milhões durante o ano. O que eu tô te falando para vocês, que vai tornar inviável economicamente o Santos, a gestão, a partir do ano que vem. O Santos está tendo um déficit mensal de 7 milhões de reais por mês. Isso é o relatório do Conselho Fiscal. Essa bolha financeira, ela vai explodir. Não tem fluxo de caixa que aguente. E eu fui tentar ir atrás dessa documentação aí que falta para complementar essas informações, para dar transparência para vocês, para a gente agir, para a gente fazer algo. É o que eu falo, podem me taxar de qualquer coisa, menos de omisso. Posso ficar queimado, posso passar em forma disso, de aquilo, mas de omisso, não. E a minha preocupação, basicamente, é que o Santos não quebre, por causa de uma gestão irresponsável. Enquanto eu estiver vivo, eu não vou deixar que ninguém faça o que está fazendo com o Santos Futebol Clube. Nem que eu não tenha força e tenha que fazer sozinho. Porque não adianta o pessoal ficar na internet achando fórmula para tudo, recitando poesia. Não é assim que funciona. É só na base da ação. Chega de poeta de internet, de cientista político, de grupo de WhatsApp. Nós temos que agir. Essa forma foi a forma que eu encontrei. Me excedi? Acredito que não. Agi dentro da lei. Estou amparado por um monte de parecer aqui de advogado desportivo renomado. Não é advogado de fundo de quintal, não. São os principais advogados desportivos do Brasil. E a gente segue agora como vice-presidente e o Pérez presidente. Ele está sim me impedindo de atuar, mas o Santos está acima de tudo. Pelo bem do Santos eu me queimo. Não me importa, meu. Não importa. O que importa é o Santos. O Santos é maior do que tudo e que todos. Aí está o áudio de Orlando Rolo, disponibilizado para alguns santistas, que foi encaminhado a mim. E a gente publicou agora no canal Pretzel FC. Um áudio fortíssimo contra o presidente Pérez e também contra a gestão do atual mandatário santista, que tem mais um ano de mandato à frente do Santos. Rolo e Pérez brigaram no ano passado e aí Rolo foi afastado num processo no Conselho Deliberativo, no qual ele explicou até no início do áudio. O Rolo já foi candidato à presidência do Santos, perdeu na eleição para o Modesto Roma Júnior. Eu sempre achei ele um cara de ótimas ideias no Santos, um grande santista, mas dessa vez o negócio está meio complicado, porque a relação entre ele e Pérez ficou insustentável e agora me parece que um quer puxar o tapete do outro. E quem perde com isso é a instituição. Vamos aguardar novos acontecimentos e que a questão política não afete o ambiente no time, que é muito bom, e o Santos faz uma campanha excepcional para a realidade que tem, com o técnico Jorge Sampaoli no comando. Canal Pretzel FC, se você gostou desse vídeo, dê like e ao mesmo tempo ative o sininho para receber conteúdos exclusivos do nosso canal. Tem também o nosso parceiro NetBet, na descrição do vídeo tem o link do NetBet, para você se cadastrar, apostar R$5 grátis em várias modalidades esportivas online. Tá certo? Um grande abraço e até a próxima.